Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos dá para poder aprender um pouco mais de Sua palavra. E na aula de hoje iniciaremos uma nova série, uma série que vai se chamar Jesus, Você, Eu e Mateus. Ela tem esse nome porque Jesus é a personagem mais importante. Você, porque é quem está me ouvindo, eu, quem está falando, e Mateus, porque é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos deixou relatado Mateus, e extrairemos as lições para as próximas aulas. Mas antes disso, eu quero fazer com você uma breve oração. Querido Pai, te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede. Pedimos a tua misericórdia, perdão pelos nossos pecados e que o teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Sobre o primeiro capítulo, veremos uma introdução, interessantes pessoas da genealogia de Jesus, a luta de Maria e o desgosto de José e uma conclusão. Introdução. Este evangelho foi escrito por Mateus, apóstolo de Jesus, e tem como mensagem central a proximidade do reino dos céus ou do reino de Deus. O evangelho é uma palavra que significa boas notícias, boas novas, bom informe, boas informações. O Evangelho de Jesus é um, mas contado por várias pessoas. É o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e também segundo João. Não há 4 evangelhos. Há 4 escritores de um único evangelho. Sim, de uma única notícia boa, a vinda de Jesus. E cada um escreveu a vida, a obra e os ensinamentos de Jesus Cristo. Lições importantíssimas sobre o que Deus deseja de cada um de nós. E não são mandamentos impossíveis, não são lições impossíveis de serem colocadas em práticas. São lições muitas vezes bastante simples e animadoras. Eu digo animadoras porque nós veremos aqui uma situação bastante delicada para algumas pessoas, chocante para outras. Faremos um breve passeio pela genealogia de Jesus, pelos ascendentes de Jesus, pelos parentes de Jesus. E veremos que algumas pessoas que ali estão, nós não colocaríamos na nossa genealogia. Nós teríamos vergonha de colocá-las. Por quê? Eram pessoas que agiram de uma maneira terrivelmente reprovável. Mas aparecem na genealogia de Jesus, são parentes de Jesus, e não houve nenhum esforço, nem sutil, para esconder as pessoas que são da linhagem de Jesus Cristo. E isso já nos traz uma lição muito importante. Jesus vem de uma linhagem de pecadores, pessoas que cometeram pecados terríveis. E ele não se preocupou em esconder isso, porque ele é a misericórdia de Deus encarnada, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o amor encarnado. Então, se você acha que tem uma família problemática, você não conhece realmente os parentes de Jesus. Vamos às lições, a genealogia. Interessantes pessoas da genealogia de Jesus. Eu coloquei interessantes pessoas para usar um termo até mais suave. Mas são pessoas que, com certeza, muitos de nós não colocaríamos como nossos ancestrais. Mas vamos às lições. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus coloca que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Mateus escreve para os judeus, para a comunidade judaica. E, óbvio, os ensinamentos de Jesus podem ser aplicados por qualquer um de nós, por qualquer ser humano.
Mas Mateus procurou focar o aspecto seguinte: Jesus é o rei, Jesus é o filho da promessa que Deus fez a Abraão. Por isso, Mateus, diferente de Lucas, e mais para frente falaremos da pequena divergência da genealogia, da linhagem que um seguiu e também outro seguiu, a linhagem de Maria, a linhagem de José, eventualmente, há outras interpretações também, mas nós vemos que Mateus não começou de Adão, não leva até Adão. Mateus busca a geração de Jesus Cristo a partir de duas pessoas super importantes para os judeus, Davi e Abraão. De Davi, mostrando que ele é de uma linhagem real, e de Abraão, mostrando que ele é o filho da promessa de Deus. Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já nos havia prometido um redentor, um salvador, que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, venceria Satanás. Vamos lá, versículo 3. Quais são as pessoas que participaram da genealogia de Jesus? Falarei brevemente sobre algumas delas. Veja só. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Aparece o nome de uma mulher aqui, Tamar. Quem foi essa mulher Tamar? Tamar foi uma mulher que se fez de prostituta para se deitar com seu sogro. Ela havia se casado com um dos filhos de Judá, depois se casou com outro. Dois morreram, fizeram o que era reprovável aos olhos de Deus. Deus os matou. Sim, matou mesmo. E Judá ficou meio receoso, porque tinha um filho pequeno e, por lei, o irmão tinha que assumir a esposa do defunto. Mas Judá falou: olha, espera um pouco, meu filho ainda é pequeno, quando ele for maior, você se casa com ele. Só que Judá não cumpriu a sua palavra. E Tamar acabou se disfarçando de prostituta e engravidou do próprio sogro. Algo tremendamente reprovável. E consta o nome dessa mulher na linhagem de Jesus. Por que consta este nome na linhagem de Jesus? Porque não houve nenhum esforço de esconder isso. Jesus não escondeu a situação de ninguém que tenha cometido algum erro. Nós vamos ver que Jesus é o perdão, é o amor de Deus encarnado. E que não importa o que você tenha feito, há um lugar para você na família de Deus. Vamos ver as demais. E prosseguindo na linhagem, estou saltando alguns versículos. Versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Quem foi Raabe? Raabe, a prostituta que escondeu os espias. Exatamente. Uma prostituta. Esta era a prostituta de carteirinha, se é que se pode dizer isso. Aquela prostituta que, quando os espias entraram na cidade de Jericó, eles se esconderam na casa dela. E ela deu abrigo, e ela os ocultou dos olhos dos seus inimigos, e fez com que eles saíssem ilesos da cidade. E aquela mulher, para quem os espias disseram que se ela colocasse uma fita, um fio, um tecido vermelho ou escarlate em sua janela, aqueles que estivessem com ela ali não morreriam quando o povo de Deus invadisse aquela cidade. Olha só, uma prostituta na linhagem de Jesus Cristo. E Ruth, quem foi? Ruth foi uma mulher que não era judia. Ela era uma moabita. Ela pertencia a uma nação idólatra. Não fazia parte da nação de Israel. Para um judeu ortodoxo, para um judeu que quer agir exatamente de acordo com a lei de Moisés, Ruth estava fora dos parâmetros,
mas foi uma mulher que participou da parentela de Jesus. Olha só, prosseguindo. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, ou Batseba. Então, aparece o nome de mais uma mulher aqui. Uma mulher e o nome tem um galo cantando aqui atrás, como eu já disse, ou se não disse, estou dizendo, estou gravando da casa do meu sogro. Então, de vez em quando, um galo cantando, um cachorro latindo, vocês vão ouvir de fundo para esta aula. Então, prosseguindo. Batseba era mulher de Urias. Urias estava na guerra. Esta mulher resolveu tomar um banho. O rei Davi estava andando no terraço do seu palácio e viu a mulher, desejou-a e mandou matar o seu marido para que ficasse com ela. Primeiro ficou com ela e depois mandou matar o seu marido. Situação complicada dessa mulher e também a do rei Davi. Fora essas pessoas, antes de entrarmos na luta de Maria e o desgosto de José, eu quero falar de outras pessoas que também fizeram parte da genealogia de Jesus. Fizeram parte da genealogia de Jesus pessoas mentirosas, pessoas violentas, pessoas idólatras, pessoas que cometeram atos tão terríveis que com certeza, difícil até de imaginar, mas constam na genealogia de Jesus. Você acha que a tua família tem problema? Você acha que tem pessoas estranhas em tua família? Você acha que tem gente mentirosa na tua família? Acha que tem gente violenta na tua família? Acha que tem gente idólatra na tua família? Você não conhece os parentes de Jesus. Tenho certeza, 10 vezes mais idólatra. 10 vezes, e vou provar aqui, 10 vezes mais mentiroso. Mais mentiroso que aquele teu parente lá, com certeza. E muito mais violento que o mais valente, o mais metido a valente da tua família. Ou seja, Jesus tinha uns parentes que eram um caso perdido para qualquer um de nós. Perdido para mim, perdido para você, mas não perdido para Deus, não perdido para Jesus Cristo. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mentirosos. Jacó, o nome dele quer dizer suplantador, enganador, aquele que passa os outros para trás. Era um estelionatário. Violentos? Não sabe quem foi Davi. A palavra de Deus diz que as pessoas cantavam de Saul. Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Davi foi proibido de construir o templo de Deus porque era um homem muito violento. Mas isso não chegou perto, ou chegou perto, de Roboão, de Acás. Acás perseguiu o povo de Deus. Acás perseguiu o povo de Deus. E o pior, queimou os seus próprios filhos vivos. Acás queimou os seus filhos num sinal de idolatria a deuses pagãos. Sem contar que esse mesmo Acás pegou o profeta Isaías e cerrou ao meio o profeta, porque ele não gostava das coisas que o profeta dizia para ele. Já consegui te convencer que a tua família não tem caso perdido? Pois bem, Manassés, um rei super violento, por 55 anos, dominou ali e espalhou o sangue dos judeus em Jerusalém durante 55 anos. Um rei perverso, idólatra. Roboão, filho de Salomão,
que nos últimos dias também derrapou na idolatria. Roboão chegou a fazer um bezerro de ouro. Sim, um rei colocado por Deus. De repente, tende para a idolatria de uma maneira terrível. Acas e Manassés, bom, foram chamados de idólatras. Agiram como feiticeiros e queimaram seus filhos em sacrifício a outros deuses, a deuses pagãos. Na tua família não tem ninguém que fez isso. Misericórdia, tudo isso nos parentes de Jesus, na genealogia de Jesus. Sim, todas estas pessoas passaram pela genealogia de Jesus e ficou registrado isso numa lição de que para Deus não há impossível. O sangue que corria nas veias de Maria e de José, o sangue de Maria que correu em Jesus, de José não, mas o sangue de Maria que correu em Jesus vinha de um passado terrível, mas quando chegou em Jesus, aquilo estancou. Da mesma forma que estas pessoas tiveram uma oportunidade de participar de uma família, da família de Jesus, saiba que aquelas pessoas da tua família que você acha que são casos perdidos, não são. Da mesma forma que Jesus Cristo veio para salvar o pior dos pecadores e a tua família não tem nela o pior dos pecadores, porque o pior dos pecadores sou eu, então, olha só, você já está no lucro. E se Jesus me salvou, salva qualquer um. Se Jesus salvou pessoas que cometeram crimes terríveis, salva você também. Quer tenha cometido um crime terrível, quer não tenha cometido um crime terrível. Talvez você não tenha matado, mas você mentiu. Mas quero que você saiba que Deus está de braços abertos para você. Basta você se arrepender. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Bem simples, bem fácil. Inacreditável, eu concordo com você, mas plenamente possível. Jesus poderia ter nascido de uma família muito menos complicada, mas talvez você se sentisse sem esperança de salvação. Jesus falou: não, vou nascer numa família problemática e uns parentes problemáticos. Vou mostrar para as pessoas que vão ouvir o irmão Marcelo falando que existe salvação para elas sim. Basta algo muito simples: confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Ah, muito fácil? Então, abrace. Vamos prosseguir. Falamos sobre os parentes de Jesus, falamos mal aqui dos parentes de Jesus. Os irmãos que gostam de falar mal dos outros, digam amém. Deixa para lá. Vamos prosseguir. A luta de Maria e o desgosto de José. Gente, que luta que essa criança passou. Criança. Maria tinha, estima-se, entre ali 12, 13, 14 anos, quando o anjo lhe apareceu. Então, aquela cena que você vê de uma senhora segurando uma criança no colo com uma auréola, aquela criança representando Jesus, é qualquer pessoa, menos Maria, porque naquela época
o casamento se dava entre pessoas bastante novas. Imagine-se que Maria tivesse aí entre 12, um pouco mais, até talvez uns 14 anos. Agora imagine uma menina, uma criança de 14 anos recebendo a visita de um anjo dizendo que ela vai ficar grávida. Maria já estava desposada com José. Vamos ao versículo que eu vou explicar o que é desposada. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, se ter concebido do Espírito Santo. Lucas dá mais detalhes sobre o nascimento de Jesus. Nós vamos focar nas lições de Mateus, trazendo alguns elementos de um e outro evangelho, da história, da cultura, mas vamos focar nos ensinamentos de Mateus. Ensinamentos, como já disse, práticos, lições práticas. Lições para você se alegrar, para você praticar. Ora, o anjo apareceu para Maria e disse: Bem-aventurados tu entre as mulheres, e que o Espírito Santo viria sobre ela e ela conceberia. Ela disse: Tudo bem, eis daqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade, conforme relata Lucas. Maria, esta adolescente, estava desposada com José. Desposada é prometida em casamento. Era já ter acertado um contrato de casamento. Este período antecedia a coabitação dos noivos. Antes da noiva ir morar com o noivo, eles tinham esse período em que ficavam desposados. Ela continuava na casa dos seus pais, mas já estava prometida, estava comprometida com José. Tanto que, se quisessem desmanchar aquele relacionamento, teria que ser através de uma carta de divórcio, porque o contrato já estava assinado. Estar desposada é ajustar contrato de casamento. Então você já sabe o que é estar desposada. Agora imagine uma adolescente grávida com 12, 13 anos sem ter tido uma relação sexual. Então ela já tinha ajustado o contrato de casamento e agora estava com a difícil missão, uma luta muito grande ela passou, ela aceitou aquela missão de estar grávida do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e agora ela precisa conversar com José, seu futuro marido, seu amado, justo, obediente a Deus, o Senhor José. E aí, o que aconteceu? Maria chegou e falou para José: José, estou grávida. José, como qualquer homem, falou: Tudo bem, Maria. Se o anjo falou, está falado. Não, não foi isso. Não foi isso que José disse. José coçou a cabeça, falou: O que é isso que aconteceu com Maria? Nunca ninguém ouviu que o Espírito Santo engravidou alguém. E essa moça agora me fala que foi o Espírito Santo que a engravidou. Que um anjo apareceu para ela e agora ela vai ter um filho. José, diante disso, fez o seguinte. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José, ele pensou: vou deixar Maria. Maria me traiu. José estava convencido de que Maria o havia traído com outro homem. Mas José era um homem justo. Olha que homem que Deus escolheu para cuidar do seu único filho de Deus, primeiro filho de Maria. Não foi qualquer um. Pare para pensar um pouco.
Que privilégio Maria teve, mas também o privilégio de Jesus. Desculpa. Privilégio de Jesus? Não. Também. Ele foi criado, foi ensinado nos seus primeiros anos de vida por um homem. Olha o privilégio de José. Alguém muito especial, escolhido pelo próprio Deus para cuidar do seu filho aqui na terra. José era justo. Então, diante daquela situação, ele poderia chegar e dizer: não fui eu. Maria me traiu. Maria seria apedrejada. Maria lutou para dar essa notícia a José. Não é algo agradável para se falar. Eu imagino que Maria não chegou para José e disse: José, José, um anjo me apareceu e eu estou grávida. Imagine, mocinha lá de 13 anos, chegando para José e dizendo: meu amor, tenho duas notícias para te dar. As duas são boas. E José pergunta: qual? Um anjo disse que eu ficaria grávida. Ótima notícia, nós teremos filhos. As esposas dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, foram estéreis. Você não será. O anjo já te deu uma boa notícia. Ótimo. E qual a segunda boa notícia? É que eu já estou grávida. Então, aquilo fez José pensar. Mas José era justo. Ele não queria colocar a culpa em Maria para que ela não fosse apedrejada. José amava aquela mulher. E ele não queria difamá-la, não queria espalhar uma má fama dela. E o amor que ele tinha por ela fez com que ele abrisse mão de uma oportunidade. Qual oportunidade é essa? De sair como uma pessoa correta daquela situação. Ele não quis que Maria fosse punida por aquilo que ele pensou que ela tivesse feito. O que fez José? Ele pensou em deixá-la secretamente. Ia deixar uma carta de divórcio e ia desaparecer, abrindo mão de toda a sua vida, de todo o seu passado, de todos os seus parentes, e ia fugir, como se ele tivesse engravidado Maria e depois não a quisesse mais, para que Maria não sofresse a punição por aquilo que ele imaginou que ela tivesse feito. Pense bem, ninguém havia engravidado do Espírito Santo. Não havia nas escrituras nenhuma promessa de que uma virgem seria engravidada pelo Espírito Santo. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que uma mulher, não necessariamente que fosse uma mulher que não tivesse se casado, e daria à luz a um filho, a Jesus, ao Messias prometido. Talvez os judeus esperassem uma mulher que, sendo virgem, se casasse, tivesse uma relação com seu marido e daí nascesse o Messias. Mas do Espírito Santo, direto, sem a participação do homem, era difícil. Então José pensou em deixá-lo. José estava tremendamente desgostoso com aquela situação. Mas Deus, que corrige aquilo que muitas vezes nós complicamos, não que Maria tivesse complicado, mas ela estava numa situação difícil e José estava em uma situação difícil também. José pensou bem. Você quer saber, Maria? Tá bem, perfeito, tudo jóia. Até daqui a pouco, Maria. E aí José saiu. José saiu, foi para casa, cabeça quente. E José pensando em abandonar Maria.
que aconteceu? Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha que interessante. José ele estava projetando abandonar Maria, mas ele com certeza buscou a Deus, pediu esclarecimento para Deus, aquilo que você deve pedir, aquilo que eu devo pedir, quando a situação parecer alguma coisa que seja terrível, não sejamos precipitados. Façamos como José. Vamos aguardar. Podemos projetar algumas coisas, mas não executar algumas coisas sem antes Deus dar um start. Sem antes Deus nos falar, pode ir, ou então não vá. José estava projetando abandonar Maria, mas neste meio tempo ele não foi precipitado. Neste período, um anjo veio e já o chamou de filho de Davi. Não era o pai de José que se chamava Davi. O anjo estava dizendo: José, você é um descendente de Davi. Você é uma pessoa nobre. Davi era um rei, José é uma pessoa nobre. Você não precisa ter medo. Eu vim aqui porque eu vi que você aí bambeou as pernas quando Maria falou para você que estava grávida. Fique tranquilo, não tenha medo. Eu estou te falando. Eu sou um anjo, tá me vendo? Não tá? Você tá vendo as minhas asas aqui? Eu sou um anjo, ó. Pega aqui, asa é de verdade. Não, esquece, o anjo não falou isso. E quem disse que anjo precisa de asa para voar? Não é passarinho? Anjo pode ter asa, pode não ter asa. Anjo é anjo. Tem anjo com asa, anjo sem asa. Eu acredito assim. Anjo não precisa de asa para voar. Não é passarinho. Anjo é espírito. Então o anjo falou para José: Olha, não temas, receba Maria. Aquele desgosto passou de José. Os nossos, os nossos maus pensamentos, as nossas tristezas, o nosso desgosto, ele passa também quando nós fazemos como fez José. Ele até pensou em fazer algo que não seria agradável a Deus, mas ele buscou a Deus. José era um homem justo, ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus. E ele obedeceu a Deus, não sendo precipitado. Ele estava projetando algo. Se você projeta algo, antes de dar o próximo passo, pense, busque a Deus, faça como José. Com certeza Deus vai te responder e você vai poder dar o passo na direção correta. E o anjo prosseguiu dizendo: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo disse que José tinha que colocar o nome do seu filho de Jesus. E o nome Jesus significa Jeová salva. Deus estava enviando o seu filho para anunciar a todos os povos que Deus estava abrindo uma oportunidade para a salvação a todos aqueles que crescem em seu filho. José despertou do sono e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Veja só. José recebeu a direção de Deus e, quando recebeu a direção de Deus, agiu da maneira como deveria agir. Você deve pedir a direção de Deus, deve buscar a Deus. Você faça planos, projetos. Pensa, gostaria de trabalhar nesta área, gostaria de estudar para tal profissão. Faça projetos e coloque-os na presença de Deus. Deus vai te dirigir. Deus vai te direcionar. Fez isso com a minha irmã. Me lembro quando a minha irmã falou para mim que teve um sonho. Beijo, irmã. Minha irmã Alessandra, Tuca para alguns.
Ela disse que teve um sonho que havia uma guerra em São Bernardo. E ali próximo ao Hospital São Bernardo, ao viaduto, muitas pessoas estavam caídas no chão. E ela pegava aquelas pessoas no colo, colocava no ombro e as levava para o hospital. E ela me falou: tive esse sonho. Acho que eu vou estudar enfermagem. Nunca tinha demonstrado interesse em estudar aquilo, não para mim, pelo menos. E aí ela começou a estudar. Eu entendi que Deus a estava direcionando e ela também fez isso. Hoje ela é uma enfermeira, como vários daqueles que estão me ouvindo sabem e conhecem que enfermeira ela é, uma excelente profissional. Então Deus dirige na escolha da profissão. Deus dirige também na escolha do marido, da esposa. Mas você é que tem que escolher. Não coloque a culpa em Deus. Faça você a escolha. Não seja precipitado. Deus colocou várias aí na terra para você escolher. Deus colocou vários na terra para você escolher. Tome cuidado com as tuas escolhas. Vê se ora antes de decidir, porque a decisão é tua. Deus não costuma ficar mandando o anjo para dizer: você casa com essa, você casa com aquela. Você vai escolher. Essa manga você vai chupar sozinho, tá bom? A força de expressão, chupar sozinho, quer dizer, você vai escolher entre tantas que Deus coloca na tua frente. Se você escolher errado, o problema é teu. Já vimos na aula passada as características, as qualidades de uma mulher virtuosa e também, por analogia, de um homem virtuoso. Deus já deixou ali o guia para você escolher direito. Se escolher errado, o problema é teu. Deus não tem nada a ver com isso. E a palavra de Deus prossegue, nosso último versículo, que José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. José tomou Maria como sua esposa, mas não a conheceu. Conhecer aqui é no sentido sexual. José não teve nenhuma relação com Maria até que Jesus nasceu. Jesus é o primogênito de Maria. E o que é primogênito? Vamos lá. Jesus Cristo é unigênito de Deus, único gerado de Deus. E ao mesmo tempo é o primogênito de Maria, é o primeiro gerado por Maria. E Maria teve outros filhos? Teve. Maria dormiu com José? Dormiu. Mas não há pecado nisso, eles estavam casados. Não houve problema algum. Isso não é nenhum demérito para Maria. Não é uma desonra para Maria. E não é também para José. Mateus capítulo 13, versículo 55, fala o nome dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Não Iscariotes, é um outro Judas. Além das irmãs. Então José e Maria tiveram outros filhos também. Tudo bem? Não se escandalize. Se você não se escandalizou com os nomes que fazem parte da genealogia de Jesus, não se escandalize com essa informação que eu te trouxe também. Sexo depois do casamento não é pecado. Aliás, sexo antes do casamento é pecado. É pecado fazer sexo antes do casamento. E depois do casamento é pecado não fazer. Entendeu? Aí. Conclusão. Vamos à nossa conclusão. Jesus não se envergonhou das pessoas de sua família. Você faz parte da família de Jesus. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Você faz parte da família de Jesus. Você não acredita? Disse Jesus: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. João, capítulo 8, versículo 47, parte A do versículo. Se você me escutou até agora,
E Jesus disse que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, você é uma pessoa de Deus. Você pode até não saber, mas eu te digo, você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa especial, é uma pessoa escolhida por Deus. Deus tem um plano na tua vida, Deus quer te salvar, Deus quer te dar força para você vencer os obstáculos, vencer o pecado e servi-lo com alegria. Deus quer que nós o sirvamos com alegria. Deus não nos fez para que o sirvamos tristes, aborrecidos. Ah, eu tenho que deixar a bebida, tenho que deixar o pecado, tenho que deixar a prostituição, tenho que deixar o. Vai deixar, vai deixar. Vou deixar tudo para servir a Cristo? Não, vai deixar só o pecado para servir a Cristo. E servir a Cristo, nós servimos com alegria. Deus só não quer que você pratique as coisas que te entristeçam. Porque as coisas que te entristecem também entristecem a Deus. Deus não quer ficar triste e Deus não quer que você fique triste. Deus quer te salvar através de seu Filho Jesus Cristo, que veio a esta terra, nasceu de uma virgem para te dar a vida e a vida eterna. Maria não desistiu de servir a Deus. José não desistiu de Maria. E por que você desistiria de Jesus? Você viu quantos parentes complicados Jesus teve? Pois é. Você se vê em algum deles? Saiba então que existe salvação para você. É o que tínhamos para hoje. Deus te abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.